E aí, para quem já se sentiu meio perdido na academia, sabe? Ou até frustrado por não ver resultado, o que a gente vai ver hoje pode ser um verdadeiro divisor de águas. Vamos destrinchar um dia completo que promete levar qualquer iniciante do ponto A ao ponto B, mostrando o caminho mais direto da mente até o músculo. E já vamos começar com essa mensagem aqui que é bem direta, né? A ideia é muito clara. Essa fase de frango tem que acabar. Isso aqui é quase um chamado para ação, uma declaração de que, olha, com um plano certo, todo mundo pode construir um físico mais forte. Mas antes de sequer pensar em levantar um peso, a batalha mais importante já está acontecendo e é dentro da cabeça. A base de tudo, o ponto de partida para qualquer ganho de verdade é a mentalidade. O material que a gente analisou bate muito nessa tecla. Sem alinhar a mente, o corpo não vai responder como deveria. Simples assim. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a escolha que precisa ser feita. De acordo com os guias, é uma coisa ou outra. Ou se foca em ter resultados, ou se apega às desculpas. Os dois não cabem no mesmo lugar. O primeiro passo para construir o corpo que se quer é justamente abrir mão das desculpas que impedem de chegar lá. E quais são as desculpas mais comuns, hein? As fontes fizeram esse levantamento. Ah, não tenho tempo, tô sem motivação, fico com vergonha na academia. Vamos ser sinceros, pelo menos uma dessas já deve ter passado pela cabeça de muita gente. O pulo do gato é que quando a gente dá nome ao inimigo, fica bem mais fácil de lutar contra ele. Tá, mas e aí? Como é que vira esse jogo? O material sugere 5 pilares para ter uma mentalidade de ferro. Primeiro, ter metas claras, para saber exatamente para onde se está indo. Depois, paciência, para entender que isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Entender que o trabalho duro é o único atalho que existe. Focar na própria jornada, sabe? Sem ficar se comparando. E por último, o compromisso total. Isso aqui não é só papo motivacional, são as ferramentas que constroem a base do sucesso. Beleza, com a mente no lugar certo, é hora de abastecer a máquina. O corpo precisa da matéria-prima correta para poder construir músculo. Não adianta nada ter o melhor projeto do mundo se os trabalhadores não têm os tijolos para começar a obra, né? E o conceito principal aqui é o tal do superávit calórico. Pensa no próprio como se fosse uma conta bancária de energia. Para construir algo novo, no caso músculos, você precisa depositar mais energia, ou seja, calorias, do que você gasta no dia a dia. É esse lucro de energia que vai financiar o crescimento. Sem isso, a construção simplesmente não vai para frente. E se as calorias são a energia da obra, a proteína são os tijolos. A fonte usa essa metáfora ótima dos blocos de construção para explicar o papel dela. Cada treino que você faz causa pequenas lesões nos músculos, e a proteína que vai lá reconstrói tudo e ainda deixa eles maiores e mais fortes do que eram antes. E onde é que a gente acha esses tijolos? Olha, não precisa de nada de outro mundo. Esse quadro, tirado de uma das fontes, mostra como alimentos super comuns do dia a dia são cheios de proteína. Frango, carne, feijão. A nutrição para construir músculo está no prato e é muito mais acessível do que muita gente pensa. Certo. Com a mentalidade afiada e o tanque cheio, a gente chega na parte da ação. É aqui que entram as ferramentas que vão de fato esculpir os músculos. O treino, que é o estímulo principal, e os suplementos, que podem ser um apoio, uma ajuda estratégica. O papel do treino é bem simples, mas é poderoso. Ele é o gatilho. O treino manda um sinal de emergência para o corpo, tipo, ei, fomos atacados aqui, precisamos nos fortalecer para a próxima vez. É essa resposta de adaptação que gera o crescimento muscular. Agora, um dos materiais que a gente analisou entra num assunto um pouco mais polêmico, vamos dizer. Ele traz essa imagem com a legenda O Segredo dos Fisiculturistas. É super importante deixar claro, estamos apenas reportando o que está na fonte, sem apoiar ou julgar. O autor apresenta isso como parte do cenário do fisiculturismo de elite, um ponto que ele achou relevante citar. Mas deixando os assuntos polêmicos de lado e voltando para as ferramentas comprovadas, as fontes traçam uma linha bem clara sobre suplementação. De um lado, os campeões da ciência. Creatina, para dar mais energia e força, e whey protein, pela praticidade de bater a meta de proteína. Do outro lado, o campo das promessas vazias. Boosters de testosterona e pílulas com um marketing pesado, mas com pouca ou nenhuma ciência por trás. Bom, nós vimos os 3 pilares, a mente, o combustível e as ferramentas. Mas as peças soltas não constroem nada, certo? Agora, a gente vai montar esse quebra-cabeça e transformar toda essa informação num plano de ação que seja simples e, mais importante, que funcione. Essa é a pergunta de R$1 milhão para quem está começando, não é? No meio de tanta informação, por onde exatamente a gente começa? A resposta, segundo as fontes, está em entender a ordem das coisas, a hierarquia do que realmente importa.
E este slide organiza tudo na pirâmide de prioridades. Número 1, a base de tudo, dominar a mentalidade. Sem isso, o resto desmorona. Em segundo lugar, o combustível, abastecer o corpo do jeito certo. Em terceiro, o estímulo que causa mudança, treinar com um propósito. E por fim, o ingrediente que amarra tudo isso com o tempo, a paciência. É essa ordem que garante o progresso de verdade. E para fechar, essa citação de um dos guias bota tudo em perspectiva. Construir um físico forte é um projeto de longo prazo. É igual construir uma cidade, tijolo por tijolo, dia após dia. A verdadeira questão que fica não é se dá para fazer, mas sim, qual é a primeira desculpa que vai ser demolida hoje?